Ela só queria terminar a festa em paz. Mas um estranho virou seu mundo ao avesso com um beijo inesperado. 2 dias depois, ele reaparece, como seu chefe. Agora, o que era segredo virou perigo. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. A noite estava tomada por música alta, luzes suaves e risadas femininas que ecoavam pelas paredes do salão de eventos. Balões prateados pendiam do teto, refletindo as luzes coloridas que piscavam ao ritmo de uma música dançante. Taças de espumante circulavam de mão em mão, e o clima era de pura celebração. Era uma despedida de solteira, daquelas planejadas nos mínimos detalhes, com direito à decoração temática, jogos constrangedores e muita animação. O tipo de festa que deveria ser inesquecível para todas as presentes. Marina observava tudo daquele canto discreto, próximo à mesa de bebidas, com um sorriso educado estampado no rosto. Ela havia aceitado o convite de Júlia, sua melhor amiga desde os tempos de colégio, apenas por lealdade. Júlia estava prestes a se casar com Bruno, seu namorado de 5 anos, e Marina não seria capaz de faltar a um momento tão importante na vida dela. Mas, sinceramente, aquele não era o seu ambiente. Nunca foi. Marina era diferente das outras mulheres ali. Enquanto elas gargalhavam alto, faziam brincadeiras picantes e tiravam fotos para as redes sociais, ela preferia observar de longe, com um copo de água na mão e um olhar distante. Não era por superioridade ou desinteresse genuíno, mas sim porque sua mente estava em outro lugar. Em 2 dias, ela começaria um novo emprego. Um trabalho que havia conquistado depois de meses de entrevistas, testes e uma espera angustiante. Seria sua primeira experiência como assistente de gerência em um dos resorts mais luxuosos do litoral catarinense. E ela não podia se dar ao luxo de aparecer lá com ressaca ou com a cabeça nas nuvens. Marina tinha 27 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto e olhos que revelavam uma seriedade maior do que sua idade sugeria. Era o tipo de pessoa que planejava cada passo com cuidado, que mantinha listas organizadas e nunca deixava nada para a última hora. Responsável, confiável, talvez até um pouco reservada demais, mas era assim que ela se sentia confortável. Júlia, por outro lado, era o completo oposto. Extrovertida, espontânea e sempre disposta a transformar qualquer momento comum em uma festa. As duas se completavam de uma forma curiosa. Enquanto Marina trazia a sensatez, Júlia trazia a leveza. E foi exatamente por isso que, naquela noite, Júlia insistiu tanto para que Marina assumisse uma tarefa específica: receber o dançarino profissional que havia sido contratado para animar a festa. Marina tentou recusar. Deus, como tentou! Mas Júlia foi inflexível. Marina, por favor, você é a única que vai manter a compostura. As meninas vão enlouquecer quando ele chegar, e eu preciso de alguém que saiba lidar com isso, sem virar bagunça. Marina suspirou, derrotada. Era impossível dizer não para Júlia, especialmente naquela noite. Às 10h30 da noite, o gerente do salão avisou que o artista havia chegado e estava esperando na recepção. Marina ajeitou o vestido azul marinho que usava, simples, mas elegante, e caminhou até a entrada do espaço reservado. Seu coração batia um pouco mais rápido do que o normal. Não por nervosismo, mas por um leve desconforto. Ela nunca havia lidado com aquele tipo de situação antes. Quando chegou à porta, viu um homem de costas conversando brevemente com o recepcionista. Ele era alto, tinha ombros largos e usava uma camisa social branca impecável, com as mangas discretamente dobradas até os cotovelos. Calça social escura, sapatos de couro bem cuidados. Cabelos escuros, levemente bagunçados de um jeito que parecia intencional. Tudo nele transmitia sofisticação. Marina hesitou. Aquele não parecia o tipo de figurino que ela esperava de um dançarino contratado para uma despedida de solteira. Mas talvez fosse apenas a roupa que ele usava antes de se apresentar. Talvez ele trocasse depois, fazia sentido. Ela se aproximou, respirou fundo e chamou a atenção dele. Com licença, você é o artista contratado para a festa?
Ele virou-se lentamente e Marina sentiu o ar faltar por um breve segundo. O homem era absurdamente bonito. Tinha traços marcantes, olhos escuros e penetrantes, uma mandíbula definida e um sorriso que começava a se formar nos lábios. Um sorriso levemente confuso, mas gentil. Desculpe, acho que houve um engano, ele disse, com uma voz grave e calma. Marina piscou, tentando processar o que ele acabara de dizer. Um engano? Eu não sou artista. Vim apenas entregar um envelope para um amigo que trabalha aqui. O rosto de Marina esquentou instantaneamente. Ela sentiu as bochechas arderem e teve vontade de desaparecer. Como ela pôde confundi-lo? Como pôde ser tão precipitada? Eu sinto muito, ela gaguejou tentando manter a compostura. Eu achei que você fosse outra pessoa. Me desculpe pelo inconveniente. Ele sorriu, dessa vez de forma mais ampla, como se estivesse achando graça da situação. Não precisa se desculpar. Acontece. Marina assentiu rapidamente e estava prestes a se virar para fugir daquele constrangimento, mas ele continuou falando. Mas, só por curiosidade, o que exatamente você esperava que eu fizesse? Marina congelou. Ela não queria continuar aquela conversa. Não queria prolongar o vexame, mas algo naquele olhar, o dele, era tão genuinamente curioso, tão desprovido de julgamento, que ela se viu respondendo sem pensar muito. Bem, a noiva contratou um dançarino profissional para a despedida de solteira. Eu achei que você fosse ele. Ele ergueu uma sobrancelha, claramente divertido. Entendo. E onde esse dançarino profissional deveria se apresentar? Marina apontou vagamente para a lateral do salão. Há uma sala ali, com espelhos, um som, tudo preparado. Parece bem estruturado, ele comentou com um tom levemente brincalhão. E o que aconteceria nessa sala? Marina engoliu seco. Por que ele estava fazendo tantas perguntas? Bem, ele deveria se preparar, trocar de roupa, escolher a música, usar óleo corporal, essas coisas. Ele soltou uma risada baixa, e Marina sentiu seu constrangimento aumentar ainda mais. Mas, estranhamente, ele não parecia estar zombando dela. Parecia, na verdade, genuinamente entretido. Óleo corporal, ele repetiu como se estivesse saboreando a palavra. Que específico. Marina cruzou os braços, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Olha, eu já me desculpei. Você pode seguir com o que veio fazer. Não precisa mais ficar aqui. Ele inclinou a cabeça levemente, observando-a com atenção. E se eu quisesse ficar? Marina piscou. Como assim? E se eu quisesse conversar um pouco mais com você? Ela não soube o que responder. Seu cérebro parecia ter travado. Aquele homem, aquele estranho absurdamente atraente, estava flertando com ela? Ali? Agora? No meio do seu maior constrangimento? Eu preciso voltar para a festa. Ela murmurou, desviando o olhar. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Antes de ir, posso te pedir uma coisa? Marina ergueu os olhos para ele, o coração acelerado. Depende do que for. Ele sorriu novamente, mas dessa vez havia algo diferente naquele sorriso. Algo mais intenso, mais ousado. Um beijo. Marina arregalou os olhos. O quê? Um beijo, ele repetiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Apenas um, para compensar a confusão. Marina deveria ter saído dali imediatamente. Deveria ter rido da cara dele, ou ficado ofendida, ou simplesmente virado as costas e ido embora. Mas não fez nada disso. Em vez disso, ficou ali parada, olhando para aquele homem que tinha acabado de conhecer, sentindo algo estranho se formar dentro dela. Algo que ela não reconhecia. Um impulso. Uma vontade inexplicável. Antes que pudesse pensar melhor, antes que a razão voltasse a comandar suas ações, Marina deu um passo à frente e tocou os lábios dele com os seus. Foi um beijo breve, suave, mas carregado de uma eletricidade que a fez tremer dos pés à cabeça. Quando se afastou, ela estava sem ar, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele a observou com um olhar novo, um olhar que parecia dizer que aquilo tinha sido tão inesperado para ele
quanto tinha sido para ela. Obrigado, ele murmurou, a voz rouca. Marina não conseguiu responder. Apenas assentiu e saiu correndo de volta para a festa. O rosto em chamas, o coração disparado. E a mente em completo caos. Ela não sabia o nome dele. Não sabia quem ele era. E tinha certeza de que nunca mais o veria novamente. Como estava enganada. Os 2 dias seguintes passaram em um borrão. Marina mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto daquele homem. Sentia novamente o toque daquele beijo. Era ridículo. Ela não era o tipo de pessoa que fazia aquilo. Não era impulsiva. Não beijava estranhos. Mas havia feito. E por mais que tentasse, não conseguia se arrepender. No domingo de manhã, ela acordou cedo. Preparou suas coisas com cuidado e dirigiu até Florianópolis, onde ficava o resort. A pousada Mirante do Mar era conhecida em todo o país por sua excelência. Um complexo de luxo à beira-mar, com uma vista deslumbrante, serviço impecável e uma clientela internacional. Trabalhar ali era um sonho para qualquer profissional da área de hotelaria. Marina chegou 15 minutos antes do horário combinado, como sempre fazia. Vestia um terno discreto, o cabelo preso de forma impecável e uma expressão de determinação no rosto. Aquele era o começo de uma nova fase em sua vida. Nada poderia dar errado. Ela foi recebida na recepção por Carla, a gerente de recursos humanos. Uma mulher simpática de meia-idade que a conduziu pelos corredores até a sala de reuniões, onde aconteceria a integração dos novos funcionários. "Você vai adorar trabalhar aqui", Carla disse, com um sorriso caloroso. "Temos uma equipe incrível e um diretor executivo muito comprometido. Ele faz questão de conhecer todos os novos colaboradores pessoalmente." Marina sorriu e assentiu, mas seu coração deu um pequeno salto. Conhecer o diretor executivo no primeiro dia? Isso era bom. Mostrava que a empresa realmente valorizava seus funcionários. Quando entrou na sala, viu 3 outros novos contratados já sentados, conversando baixinho entre si. Ela escolheu uma cadeira próxima à janela e sentou-se, ajeitando a bolsa no colo. Carla verificou o relógio. "O Sr. Rafael deve chegar a qualquer momento. Ele estava resolvendo algo urgente, mas não deve demorar." Rafael. Então esse era o nome do diretor executivo. Marina respirou fundo, preparando-se mentalmente para causar uma boa primeira impressão. Tudo o que ela precisava era manter a postura profissional, ser educada e demonstrar competência. Nada de nervosismo, nada de insegurança. A porta se abriu e Marina sentiu o mundo parar. Era ele, o homem da festa, o homem do beijo. Aquele estranho que ela tinha certeza de que nunca mais veria. Rafael entrou na sala com passos firmes, vestindo um terno escuro impecável, os olhos focados em um tablet que segurava na mão. Ele cumprimentou Carla rapidamente e então ergueu o olhar para os novos funcionários. E foi nesse momento que seus olhos encontraram os de Marina. Ele congelou. Marina também. O silêncio que se instalou durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Os outros na sala não perceberam nada. Para eles, era apenas um diretor cumprimentando sua equipe. Mas Marina viu. Viu a surpresa nos olhos dele. Viu o reconhecimento. Viu algo mais. Algo que ela não conseguiu decifrar. Rafael se recompôs rapidamente, como um profissional experiente que era. Limpou a garganta e começou a falar. "Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Almeida e sou o diretor executivo da rede Mirante Resorts. É um prazer recebê-los aqui hoje. Espero que esta seja uma parceria longa e produtiva." Sua voz era firme, controlada, mas Marina notou uma leve hesitação quando seus olhares se cruzaram novamente. Ela tentou se concentrar no que ele estava dizendo. Tentou prestar atenção nas informações sobre a empresa, nos valores, nas expectativas, mas tudo o que conseguia pensar era em como aquilo era possível. Como de todas as empresas do Brasil, ela tinha ido parar exatamente naquela. Como de todos os homens que ela poderia ter beijado naquela noite, tinha sido justamente o seu novo chefe. O universo estava brincando com ela. Tinha que estar.
Quando a reunião terminou, os novos funcionários foram dispensados para conhecer suas respectivas áreas. Marina foi a última a se levantar, esperando que todos saíssem primeiro. Ela precisava de um momento para processar tudo aquilo. Mas quando estava prestes a sair, ouviu a voz dele. Marina, certo? Ela virou-se lentamente. Rafael estava parado próximo à mesa, os braços cruzados, o olhar fixo nela. Sim, ela respondeu, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Ele deu um passo à frente. Precisamos conversar. Marina engoliu seco. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Ela queria negar, queria fingir que não sabia do que ele estava falando, mas seria inútil. Foi um engano, ela disse rapidamente. Eu pensei que você era outra pessoa. Foi um mal-entendido. Ele assentiu devagar, mas havia algo em seus olhos que indicava que ele não estava convencido. Um mal-entendido, ele repetiu. E o beijo? Marina sentiu o rosto esquentar novamente. Também foi um engano. Rafael deu mais um passo à frente, e agora estava tão próximo que ela podia sentir o perfume dele. O mesmo perfume daquela noite. Não pareceu um engano, ele disse, a voz baixa e intensa. Marina não soube o que responder. Seu coração estava batendo tão rápido que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Isso não pode acontecer novamente, ela disse finalmente, forçando firmeza na voz. Você é meu chefe. Eu sou sua funcionária. Seria inapropriado. Ele a observou por um longo momento e então recuou, criando distância entre eles novamente. Você está certa, ele concordou, a expressão voltando a ser profissional. Foi um deslize de ambas as partes. Vamos esquecer que isso aconteceu. Marina assentiu. Ótimo. Ótimo. Eles ficaram ali, parados, em silêncio constrangedor, até que Rafael finalmente acenou com a cabeça. Bem-vinda ao Mirante do Mar, Marina. Espero que você se adapte bem. Obrigada, Sr. Almeida. Ele fez uma careta quase imperceptível ao ouvir o tratamento formal, mas não disse nada. Apenas virou-se e saiu da sala, deixando Marina sozinha com seus pensamentos caóticos. Ela deixou escapar um suspiro longo e trêmulo. Aquilo ia ser mais difícil do que ela imaginava. Muito mais difícil. Os primeiros dias no resort foram uma montanha-russa emocional para Marina. Ela se esforçava ao máximo para se concentrar no trabalho, aprendendo os procedimentos, conhecendo a equipe e provando que merecia estar ali. Mas era impossível ignorar a presença de Rafael. Ele estava em todos os lugares. Nas reuniões matinais, nos corredores, no restaurante do hotel, e sempre que seus olhares se cruzavam, havia aquela centelha, aquela lembrança silenciosa daquele beijo que ambos tentavam desesperadamente esquecer. Marina se perguntava se mais alguém percebia, se Carla notava a atenção quando Rafael entrava na sala e Marina automaticamente desviava o olhar. Se os outros funcionários viam como ela ficava rígida sempre que ele passava perto demais. Mas ninguém parecia notar nada, e Marina estava determinada a manter assim. Até que, numa quinta-feira à tarde, tudo mudou novamente. Marina estava organizando alguns relatórios na recepção quando Rafael apareceu, caminhando em direção à saída. Ele estava ao telefone, a expressão séria, claramente lidando com algo importante. Quando passou por ela, seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. E então ele tropeçou. Não foi nada dramático, apenas um passo errado, um desequilíbrio momentâneo. Mas foi o suficiente para que Marina instintivamente estendesse a mão para ampará-lo. Seus dedos tocaram o braço dele, e foi como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Rafael interrompeu a ligação. Marina retirou a mão rapidamente. Desculpe, ela murmurou. Não, ele respondeu a voz rouca. Obrigado. Eles ficaram ali, parados no meio do corredor, enquanto hóspedes e funcionários passavam ao redor, completamente alheios ao que estava acontecendo. Isso é loucura, Rafael disse, tão baixo que Marina quase não ouviu. O quê? Isso, nós. Fingir que aquela noite não aconteceu. Marina olhou ao redor, nervosa. Não podemos falar sobre isso aqui.
Então onde? Ela hesitou. Sabia que deveria encerrar aquela conversa imediatamente. Sabia que continuar aquilo era um erro. Mas, no fundo, também sabia que Rafael tinha razão. Eles não podiam continuar fingindo para sempre. Hoje à noite, ela sussurrou. Depois do expediente. Na praia. Ele assentiu. Hoje à noite. E então, sem mais nenhuma palavra, ele saiu, deixando Marina sozinha com o coração disparado e uma única certeza. Sua vida nunca mais seria a mesma. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar o resto do dia. Passou em câmera lenta para Marina. Cada minuto parecia se arrastar como uma eternidade. Ela tentava se concentrar nas tarefas, nos hóspedes que precisavam de atenção, nos relatórios que precisavam ser organizados, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Estava naquele encontro que havia marcado, naquela conversa que teria com Rafael, naquilo que poderia ou não acontecer quando estivessem sozinhos, longe dos olhares curiosos do hotel. Às 18 horas, seu expediente terminou oficialmente. Marina foi até o vestiário dos funcionários, trocou o uniforme por um vestido leve de algodão branco e soltou os cabelos que caíram em ondas naturais sobre seus ombros. Ela se olhou no espelho e respirou. Fundo. Estava fazendo a coisa certa? Provavelmente não. Mas algo dentro dela, algo que ela não conseguia controlar, a empurrava para aquele encontro. Ela saiu pela entrada lateral do resort e caminhou em direção à praia. O sol já começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja, rosa e dourado. A brisa marinha tocava seu rosto, trazendo consigo o cheiro de sal e o som suave das ondas quebrando na areia. Era um cenário de tirar o fôlego. Romântico demais para uma conversa que deveria ser puramente profissional. Marina avistou Rafael de longe. Ele estava parado próximo ao pier abandonado, que ficava a alguns metros do resort, as mãos nos bolsos da calça olhando para o mar. Ele havia trocado o terno formal por uma camisa branca de linho e uma calça bege. Os pés descalços na areia. Parecia tão diferente daquela figura séria e imponente que comandava o hotel. Parecia apenas um homem, vulnerável, humano. Marina se aproximou devagar, o coração batendo cada vez mais rápido a cada passo. Você veio, ele disse sem se virar, como se soubesse que ela estava ali. Disse que viria. Rafael finalmente se virou para encará-la e Marina viu algo diferente em seus olhos, algo que ela não tinha visto antes, uma mistura de alívio e apreensão. Não tinha certeza. Marina cruzou os braços, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Nós precisamos resolver isso, não é? Estabelecer limites. Deixar claro que aquela noite foi apenas um momento de fraqueza e que não vai se repetir. Rafael deu um passo em direção a ela. É isso que você quer? É o que precisa acontecer. Não foi o que eu perguntei. Marina desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daqueles olhos escuros. O que eu quero? Não importa. Nós temos uma relação profissional. Você é meu chefe. Eu sou sua funcionária. Se alguma coisa acontecer entre nós, minha reputação vai ser destruída. As pessoas vão dizer que eu consegui o emprego por outros meios, que eu não mereço estar aqui, e você também vai ser julgado. Vão dizer que você é irresponsável, que mistura negócios com prazer, que não tem ética. Rafael escutou tudo em silêncio, e então deu mais um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. E se eu disser que não me importo com o que vão pensar? Mas deveria se importar. Sua empresa, sua reputação, tudo o que você construiu está em jogo. E você acha que eu não sei disso? Havia frustração em sua voz agora. Você acha que não passei os últimos dias pensando exatamente nisso, nos riscos, nas consequências, em tudo o que pode dar errado? Então por que está aqui? Rafael parou bem na frente dela, tão perto que Marina podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Porque não consigo parar de pensar em você. Porque desde aquela noite, desde aquele beijo, alguma coisa mudou dentro de mim. E eu sei que é loucura. Sei que é perigoso, mas não posso simplesmente ignorar o que sinto. Marina sentiu seu coração disparar. As palavras dele
ecoavam exatamente o que ela própria estava sentindo, mas que se recusava a admitir. Rafael, nós mal nos conhecemos. Foi apenas um beijo. Um momento impulsivo em uma noite estranha. Não significa nada. Ele ergueu a mão devagar e tocou suavemente o rosto dela. Marina fechou os olhos ao sentir o contato, um arrepio percorrendo sua espinha. Se não significa nada, por que você está tremendo? Ela abriu os olhos e encontrou o olhar dele fixo no seu. Por quê? Eu tenho medo. De mim? De nós. Do que pode acontecer. De como isso pode acabar. Rafael deixou a mão cair, criando distância novamente. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente lutando contra algo interno. Você está certa. Devemos manter distância. Esquecer aquela noite. Seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Marina assentiu, mas algo dentro dela gritava que aquilo estava errado. Que ela não queria esquecer. Que ela não queria seguir em frente. É o mais sensato, ela concordou a voz fraca. Então está decidido. Está. Eles ficaram ali parados, encarando um ao outro, nenhum dos dois se movendo. O silêncio era carregado de tudo o que não estava sendo dito. De tudo o que ambos queriam, mas que não podiam ter. Foi Rafael quem finalmente quebrou o silêncio. Me conte sobre você. Antes de trabalhar aqui. Antes de tudo isso. Quem é Marina quando não está sendo a assistente de gerência perfeita? Marina piscou, surpresa com a mudança de assunto. Por que quer saber? Porque se vamos manter distância, pelo menos quero conhecer a pessoa que está me fazendo questionar todas as minhas regras. Marina não pôde evitar um pequeno sorriso. Não há muito o que contar. Nasci em Florianópolis, cresci aqui. Meus pais são donos de uma pequena pousada no centro. Sempre trabalhei com hospitalidade desde criança. Estudei gestão hoteleira, fiz alguns cursos, trabalhei em hotéis menores. Sempre sonhei em chegar a um lugar como o Mirante do Mar. E agora chegou. Agora cheguei. E o que mais? Hobbies? Paixões? Marina deu de ombros. Gosto de ler. De caminhar na praia pela manhã. De organizar coisas. Sei que parece entediante. Não parece, Rafael disse sincero. Parece real. E você? Quem é Rafael quando não está sendo o diretor executivo implacável? Ele soltou uma risada baixa. Implacável? É assim que me vem? É a reputação que precede você. Rafael Almeida, o homem que transformou uma pequena pousada em uma rede de resorts de luxo, o perfeccionista que não tolera erros, o empresário frio e calculista. Rafael fez uma expressão pensativa. Acho que parte disso é verdade. Eu sou exigente, tenho padrões altos, mas não sou frio. Pelo menos não costumo ser. Talvez seja apenas uma armadura. Armadura contra o quê? Contra pessoas que querem se aproveitar, contra relações superficiais, contra tudo aquilo que pode destruir o que levei anos para construir. Marina entendeu perfeitamente. Ela também usava armaduras, também se protegia. E o que você faz quando não está trabalhando? Trabalho, ele respondeu com um meio sorriso. Não tenho muito tempo para outra coisa. Isso é triste. É a realidade. Eles caminharam juntos pela praia, lado a lado, sem tocar um no outro, mas próximos o suficiente para sentir a presença do outro. O sol já havia se posto completamente e a lua começava a aparecer, iluminando a areia com um brilho prateado. Você já foi casado? Marina perguntou, sem pensar muito. Rafael hesitou antes de responder. Quase. Há alguns anos. Mas não deu certo. Por quê? Porque ela queria um marido presente e eu só sabia ser empresário. Porque eu priorizei o trabalho em vez dela. Porque fui egoísta. Marina ouviu a dor em sua voz, mesmo que ele tentasse escondê-la. Você ainda gosta dela? Não. Mas ainda carrego a culpa. Marina queria dizer algo reconfortante, mas não sabia o quê. Em vez disso, apenas estendeu a mão e tocou levemente o braço dele. Um gesto simples, mas que transmitia compreensão. Rafael parou de caminhar e se virou para ela. Você está tornando isso muito difícil, Marina. O quê? Manter distância, esquecer você, seguir em frente. Marina sentiu o coração acelerar novamente.
Rafael, nós concordamos que... Eu sei o que concordamos, mas não consigo cumprir. E então, antes que Marina pudesse protestar, antes que pudesse lembrar todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia, Rafael a puxou para perto e a beijou. Não foi como o primeiro beijo. Aquele tinha sido rápido, tímido, experimental. Este era completamente diferente. Era intenso, desesperado, cheio de um desejo que vinha sendo reprimido desde aquela noite na despedida de solteira. Marina se entregou completamente, os braços envolvendo o pescoço dele, o corpo colado ao dele, esquecendo-se de tudo. O que não fosse aquele momento. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem ar, os corações batendo em sincronia. Isso foi um erro, Marina sussurrou, mas suas mãos ainda estavam agarradas à camisa dele. O melhor erro que já cometi, Rafael respondeu, a testa encostada na dela. O que vamos fazer agora? Não sei, mas sei que não posso ficar longe de você. Marina fechou os olhos, lutando contra a razão que gritava em sua mente. Isso vai complicar tudo. Eu sei. As pessoas vão descobrir, provavelmente. Vamos ser julgados, quase certamente. Marina se afastou um pouco, encarando-o. Então, por que ainda estou aqui? Por que não estou correndo na direção oposta? Rafael sorriu daquele jeito que fazia o coração dela derreter. Porque você sente o mesmo que eu, e não tem coragem de negar. Ele estava certo, completamente certo. E isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Marina e Rafael mantinham as aparências durante o trabalho, profissionais e distantes, mas à noite se encontravam em segredo. Jantares discretos em restaurantes afastados, caminhadas na praia sob o luar, conversas longas sobre sonhos, medos e tudo o que os tornava quem eram. E beijos. Muitos beijos. Marina se sentia viva de uma forma que nunca havia experimentado antes. Cada encontro com Rafael era como uma aventura. Cada momento juntos era precioso, mas ao mesmo tempo, o peso do segredo a esmagava. Ela odiava mentir para Júlia, que ligava frequentemente perguntando como estava o novo emprego. Odiava desviar o olhar quando os colegas de trabalho faziam perguntas inocentes sobre sua vida pessoal. Odiava a sensação constante de que estava fazendo algo errado, mesmo que parecesse tão certo. Rafael, por outro lado, parecia lidar melhor com o segredo, ou talvez apenas fosse melhor em esconder seus sentimentos. Ele era sempre controlado, sempre composto, mesmo quando estavam sozinhos. Mas Marina via as rachaduras naquela fachada. Via nos olhares que ele lançava para ela quando pensava que ninguém estava olhando. Ouvia na forma como sua voz mudava quando falava com ela ao telefone tarde da noite. Eles estavam caminhando em uma corda bamba, e ambos sabiam que, mais cedo ou mais tarde, cairiam. A queda começou em uma quinta-feira de manhã, quando uma mulher deslumbrante entrou no saguão do resort como se fosse dona do lugar. Ela usava um vestido vermelho justo que realçava cada curva, saltos altos que faziam um som intimidante no chão de mármore e óculos de sol enormes que cobriam metade do rosto. Seu cabelo loiro estava perfeitamente arrumado, e ela carregava uma bolsa de grife que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marina. Marina estava na recepção quando a mulher se aproximou, removendo os óculos de sol com um movimento dramático. Boa tarde, tenho uma reserva, Bianca Monteiro. Marina verificou o sistema e confirmou a reserva. Suíte VIP, uma semana de hospedagem, tratamento premium, cliente importante. Claro, senhora Monteiro. Seja bem-vinda ao Mirante do Mar. Vou providenciar seu check-in imediatamente. Bianca olhou ao redor com uma expressão crítica, como se estivesse avaliando cada detalhe do lugar. Este lugar mudou bastante desde a última vez que estive aqui, ela comentou, mais para si mesma do que para Marina. A senhora já se hospedou conosco antes? Sim, há 2 anos. Na verdade, eu estava aqui na inauguração. Conheço muito bem o dono do lugar. Algo na forma como ela disse aquilo fez um alarme soar na mente de Marina. Havia algo possessivo naquele tom,
algo que ia além de uma simples relação profissional. Rafael Almeida, certo? Bianca continuou, um sorriso nos lábios. Nós fomos muito próximos um tempo atrás, muito próximos mesmo. Marina manteve a expressão neutra, mas seu estômago se revirou. Que interessante. Tenho certeza de que o Sr. Almeida ficará feliz em saber que a senhora retornou. Ah, ele já sabe. Eu avisei que vinha. Na verdade, foi ideia dele que eu me hospedasse aqui. Marina terminou o check-in automaticamente, entregou a chave e chamou um carregador para levar as malas de Bianca. Mas sua mente estava em turbilhão. Quem era aquela mulher? E por que Rafael não havia mencionado nada sobre ela? Como se tivesse sido invocado pelos pensamentos dela, Rafael apareceu no saguão naquele exato momento. Ele estava conversando com o gerente de eventos, mas quando viu Bianca, parou no meio da frase. Bianca sorriu, daquele jeito que parecia carregar 1000 significados, e caminhou até ele com passos confiantes. Rafael, quanto tempo! Ele se recompôs rapidamente, mas Marina viu a tensão em seus ombros. Bianca, bem-vinda de volta. Ela se inclinou e deu um beijo no rosto dele, demorando mais tempo do que o necessário. É tão bom estar aqui novamente. Senti saudades deste lugar e de você. Marina viu a mandíbula de Rafael se apertar levemente. Espero que aproveite sua estadia. Oh, pode ter certeza que vou. Bianca lançou um olhar na direção de Marina, que fingiu estar ocupada com papéis na recepção. E quem é essa? Marina, nossa nova assistente de gerência. Bianca a analisou de cima a baixo, com um olhar que era claramente avaliativo. Nova, é? Que interessante. Você sempre teve bom gosto para escolher sua equipe, Rafael. Havia algo na forma como ela disse aquilo que fez Marina sentir um desconforto profundo. Rafael não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e se afastou, voltando à conversa anterior como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Marina sentiu. E pelo olhar que Bianca lançou para ela antes de seguir para a suíte, a outra mulher também sabia que havia algo diferente no ar. Naquela noite, Marina esperou por Rafael no lugar de sempre, a praia deserta próxima ao resort. Mas ele não apareceu. Ela esperou por 1 hora, depois 2. Verificou o celular incontáveis vezes, mas não havia nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Quando finalmente voltou para seu apartamento, frustrada e confusa, encontrou um bilhete debaixo da porta. Precisamos conversar, mas não hoje. Me desculpe. R. Marina amassou o papel na mão, sentindo uma mistura de raiva e mágoa. Quem era Bianca? E por que Rafael estava evitando ela agora que aquela mulher havia aparecido? As respostas viriam, mas não seriam as que Marina esperava. Na manhã seguinte, Marina acordou determinada a manter o profissionalismo, independentemente do que estivesse acontecendo em sua vida pessoal. Ela se arrumou com cuidado, prendeu os cabelos em um coque impecável e foi trabalhar com a cabeça erguida. Mas tudo desmoronou quando, ao passar pelo restaurante do hotel durante a pausa para o café, ouviu uma conversa entre 2 funcionários da recepção. Você viu a mulher da suíte presidencial? Dizem que ela foi noiva do chefe há alguns anos. Sério? Achei que ela era só uma hóspede importante. Não. Eles foram muito sérios. Até ia ter casamento e tudo. Mas ele terminou tudo de repente. Ninguém sabe exatamente por quê. E ela voltou agora? Isso é estranho. Ou é uma tentativa de reconquistá-lo? Você viu como ela olhou para ele ontem? Aquela mulher ainda está interessada. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Noiva? Rafael tinha sido noivo de Bianca e nunca havia mencionado isso. Ela saiu do restaurante antes que alguém a visse, o coração disparado, as mãos tremendo. Precisava de respostas. E precisava agora. Encontrou Rafael no escritório dele, focado em uma pilha de documentos. Quando ela bateu na porta, ele ergueu o olhar e, ao vê-la, sua expressão mudou. Marina, eu estava querendo falar com você. E eu com você. Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Quem é Bianca? Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu imaginei que você fosse perguntar isso. Então, quem é ela? Uma pessoa do meu passado,
Alguém que eu preferiria esquecer. Os funcionários dizem que vocês foram noivos. Ele fechou os olhos, por um momento claramente desconfortável. Sim, fomos, há 3 anos. E por que você nunca me contou isso? Porque não é relevante. Aquilo acabou. Foi um erro. Não parece que acabou. Não com ela aqui se hospedando no seu hotel, olhando para você daquele jeito. Rafael se levantou e caminhou até ela. Marina, você precisa confiar em mim. O que eu tive com Bianca foi no passado. O que eu tenho com você é agora. É real. Como posso confiar quando você esconde coisas de mim? Eu não estava escondendo. Eu só não queria que aquilo importasse. Mas importa. Marina sentiu lágrimas ameaçarem cair, mas as segurou. Importa porque agora ela está aqui, e você me evitou ontem à noite. Importa porque tenho a sensação de que há muito mais que você não está me contando. Rafael tentou tocar o rosto dela, mas Marina se afastou. Marina, por favor. Eu preciso de tempo. Preciso pensar. E antes que ele pudesse argumentar, ela saiu do escritório, deixando Rafael sozinho com seus próprios demônios. Demônios que ela estava começando a perceber talvez fossem maiores do que ela imaginava. A semana que se seguiu foi a mais difícil, desde que Marina começara a trabalhar no resort. Ela evitava Rafael sempre que possível, focando inteiramente no trabalho. E, infelizmente, grande parte desse trabalho envolvia atender Bianca, que se mostrou ser a hóspede mais exigente que Marina já havia encontrado. Bianca tinha sempre uma reclamação. A temperatura do quarto estava errada. A comida não estava no ponto exato. A toalha não era macia o suficiente. E Marina suspeitava que a maior parte daquelas reclamações era apenas uma desculpa para manter contato constante com a equipe do hotel, e especialmente com Rafael. Mas o pior não eram as reclamações. Era a forma como Bianca olhava para Marina. Como se soubesse algo. Como se pudesse ver através dela. E em alguns momentos, Marina tinha certeza de que Bianca estava testando ela, provocando, tentando descobrir alguma fraqueza. Em uma tarde de sábado, Bianca pediu para falar com a gerência sobre um problema com o serviço de quarto. Marina foi até a suíte dela, preparada mentalmente para mais uma reclamação infundada. Bianca a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Marina, que bom que você veio. Entre, por favor. Marina entrou na luxuosa suíte mantendo uma postura profissional. No que posso ajudá-la, senhora Monteiro? Bianca caminhou até o bar da suíte e serviu 2 taças de vinho. Deixa eu ser sincera com você, Marina. Eu não pedi para você vir aqui por causa do serviço de quarto. Eu queria conversar. Marina sentiu um alerta soar em sua mente. Sobre o quê? Sobre Rafael. Marina manteve a expressão neutra, mas seu coração começou a bater mais rápido. Não entendo. Se tem algo relacionado ao Sr. Almeida, talvez seja melhor falar diretamente com ele. Bianca riu, um som seco e sem humor. Ah, querida, você realmente acha que eu não vejo o que está acontecendo? Eu conheço Rafael. Há anos. Sei ler cada expressão dele, cada olhar. E o jeito que ele olha para você. Eu já vi aquilo antes. Marina sentiu o sangue gelar. Não sei do que está falando. Não precisa fingir comigo. Vocês estão juntos, não estão? Marina não respondeu. Não podia confirmar. Não podia negar. Bianca deu um passo em direção a ela, o olhar penetrante. Eu vou te dar um conselho. De mulher para mulher. Cuidado. Rafael Almeida pode ser charmoso, atencioso, apaixonado. Mas ele também é frio, calculista. Quando perceber que você está atrapalhando seus planos, quando você se tornar um problema, em vez de uma solução, ele vai te descartar sem pensar 2 vezes. Eu sei. Eu estive no seu lugar. Marina ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar fraqueza. Com todo o respeito, senhora Monteiro, minha vida pessoal não é assunto seu. Bianca sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Você vai aprender, do jeito difícil como eu aprendi, mas, quando isso acontecer, não diga que eu não avisei. Marina saiu daquela suíte com as pernas trêmulas e o coração apertado. As palavras de Bianca ecoavam em sua mente como um aviso sombrio.
Seria verdade? Rafael realmente era capaz de descartá-la quando ela se tornasse inconveniente. Ela queria acreditar que não. Queria acreditar que o que eles tinham era real. Mas as dúvidas plantadas por Bianca começavam a crescer como ervas daninhas em sua mente. E enquanto o sol se punha sobre o resort, Marina se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida ao se envolver com Rafael Almeida. Um erro que, ela temia, poderia custar muito mais do que apenas seu coração. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Marina. Ela continuava evitando Rafael, mergulhando no trabalho como se fosse uma tábua de salvação. Cada vez que seus olhares se cruzavam nos corredores do resort, ela via a frustração e a súplica nos olhos dele. Mas também via o peso de tudo o que não estava sendo dito, e isso a machucava mais do que qualquer palavra. Bianca, por outro lado, parecia estar desfrutando de cada minuto de sua estadia. Ela passeava pelo resort como uma rainha em seu castelo, sempre impecável, sempre com aquele sorriso que parecia carregar 1000 segredos. E sempre que podia, encontrava formas de interagir com Rafael. Fosse pedindo recomendações de restaurantes, fosse reclamando de algum detalhe insignificante que exigia a atenção pessoal dele. Marina observava tudo de longe, sentindo uma mistura de ciúmes e insegurança que a consumia por dentro. Ela odiava se sentir assim. Odiava ser essa versão frágil e insegura de si mesma. Mas não conseguia evitar. Foi em uma noite de terça-feira que tudo mudou novamente. Marina estava finalizando alguns relatórios no escritório da gerência quando ouviu vozes vindas do corredor. Vozes alteradas. Uma delas era de Rafael. A outra era de Bianca. Você não pode simplesmente aparecer aqui e achar que as coisas vão ser como antes, Bianca. Rafael dizia, a voz controlada, mas firme. Eu não vim aqui para reacender nada, Bianca respondeu. Mas havia algo em seu tom que sugeria o contrário. Vim para trabalhar. Preciso avaliar o resort para um possível evento corporativo que minha empresa está organizando. Poderia ter enviado qualquer outro consultor. Por que você? Porque eu quis vir. Porque este lugar tem memórias para mim. Boas memórias. E eu queria ver o que você fez com ele nos últimos anos. Bianca, nós terminamos há 3 anos. Aquilo acabou. Você precisa aceitar e seguir em frente. Houve um silêncio e então Marina ouviu a voz de Bianca, mais baixa, mais vulnerável. Eu sei que... Acabou. Eu sei que você não me ama mais. Mas você realmente acha que é fácil para mim ver você seguir em frente? Ver você com outra pessoa? Marina sentiu seu coração apertar. Então Bianca sabia. Tinha certeza. Minha vida pessoal não é da sua conta, Rafael disse. Mas havia uma suavidade em sua voz que não estava lá antes. Eu sei. E não estou aqui para causar problemas. Só estou aqui para fazer meu trabalho e ir embora. Mas você precisa saber de uma coisa. O quê? Aquela garota, Marina, ela é boa demais para você. Boa demais para este mundo. E se você realmente gosta dela, precisa protegê-la. Porque as pessoas vão julgá-la, vão dizer coisas horríveis, e ela vai sofrer por sua causa. Você acha que eu não sei disso? Você acha que isso não me assombra todos os dias? Então por que continua? Por que não deixa ela ir? Deixa ela ter uma vida normal, uma carreira sem manchas, um futuro sem complicações? Porque eu tentei, e não consigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina sentiu lágrimas começarem a descer por seu rosto, mas não as limpou. Ficou ali, imóvel, ouvindo cada palavra. Você realmente gosta dela, Bianca disse, e não era uma pergunta. Mais do que isso. Então seja cuidadoso. Não faça com ela o que fez comigo. Não a deixe ser a segunda opção. Não a deixe esperar enquanto você escolhe entre ela e seu império. Bianca. Eu estou sendo sincera, Rafael. Aprenda com os seus erros. Ou vai perdê-la da mesma forma que me perdeu. Marina ouviu passos se afastando e então silêncio. Ela esperou alguns minutos antes de sair do escritório, limpando o rosto e tentando recompor a expressão. Mas quando virou o corredor, esbarrou diretamente em Rafael.
Eles ficaram cara a cara, o ar pesado de tudo o que não havia sido dito. Marina, ele começou, mas ela o interrompeu. Eu ouvi parte da conversa. Eu não queria, mas estava lá e vocês estavam falando. E eu... Está tudo bem. Não está. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem voltar. Nada está bem, nós estamos escondendo isso como se fosse algo sujo, algo errado. Bianca está aqui, confundindo tudo. E eu não sei mais o que pensar, o que sentir. Rafael deu um passo à frente, aproximando-se dela. Então deixa eu te dizer o que eu penso. O que eu sinto. Ele tocou gentilmente o rosto dela, forçando-a a encará-lo. Eu não planejava isso. Não planejava me apaixonar por você. Não planejava arriscar tudo. Mas aconteceu. E desde aquela noite, desde aquele beijo, você é tudo o que eu consigo pensar. E eu sei que é complicado. Sei que é arriscado. Mas não quero mais esconder. Não quero mais fingir que você não significa nada para mim. Marina sentiu seu coração disparar. Rafael, as consequências... Eu sei. E vamos enfrentá-las juntos, se você quiser. Marina fechou os olhos tentando processar tudo. Parte dela queria correr, queria se proteger. Mas a outra parte, a parte que se apaixonara por aquele homem impossível, queria ficar, queria lutar. E Bianca vai embora amanhã. O trabalho dela aqui acabou, e mesmo que não acabasse, não mudaria nada. Você é quem eu quero, você é quem eu escolho. Marina abriu os olhos e viu a verdade estampada no rosto dele. Viu a sinceridade, o medo, o amor. Eu tenho tanto medo, ela confessou, a voz quebrando. Eu também, mas prefiro ter medo com você do que seguro sozinho. E então, ali no corredor vazio do resort, sob as luzes suaves e longe de olhares curiosos, Marina fez sua escolha. Ela se inclinou e beijou Rafael com toda a intensidade que vinha reprimindo nos últimos dias. E ele a correspondeu com igual fervor, como se estivesse selando uma promessa silenciosa. Quando se afastaram, ambos estavam sem ar, os corações batendo em sincronia. Então o que fazemos agora? Marina perguntou. Agora? Agora vivemos, sem esconder, sem mentir, e enfrentamos o que vier. Marina assentiu, sentindo uma estranha mistura de medo e alívio. Eles estavam prestes a abrir a caixa de Pandora, mas pela primeira vez, ela sentia que tinha alguém ao seu lado. Alguém que valia a pena arriscar tudo. Na manhã seguinte, como Rafael havia dito, Bianca fez o check-out. Marina estava na recepção quando ela desceu, acompanhada de um carregador que levava suas malas. Bianca se aproximou do balcão e Marina preparou-se mentalmente para mais uma interação tensa. Mas, para sua surpresa, Bianca apenas sorriu. Um sorriso genuíno, sem malícia. Marina, espero que sua estadia tenha sido agradável. Foi. Seu hotel é realmente excepcional. Fico feliz em ouvir isso. Bianca hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não dizer algo. Então inclinou-se levemente e falou baixo, para que apenas Marina ouvisse. Cuida dele e não deixa ele te machucar. Rafael é um bom homem, mas também é complicado. Não deixa o trabalho consumir tudo. Não comete os mesmos erros que eu cometi. Marina ficou surpresa com a sinceridade e a gentileza daquelas palavras. Obrigada pelo conselho. Bianca acenou com a cabeça e, sem dizer mais nada, saiu do resort. Marina a observou partir, sentindo uma estranha empatia por aquela mulher que poderia ter sido sua inimiga, mas que, no fim, mostrou-se apenas alguém que também havia amado e perdido. Com a partida de Bianca, Marina sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, mas sabia que os desafios estavam apenas começando, porque agora vinha a parte mais difícil, tornar o relacionamento público. Rafael marcou uma reunião com a equipe de gerência para aquela tarde. Marina não sabia ao certo o que ele planejava, mas tinha uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Quando entrou na sala de reuniões, encontrou os outros gerentes já sentados. Carla, a gerente de recursos humanos. André, o gerente de operações. Fernanda, a gerente de eventos.
e alguns outros membros da alta administração. Todos pareciam curiosos sobre o motivo da reunião inesperada. Rafael entrou por último, vestindo um terno impecável, a postura confiante, mas Marina viu a tensão em seus ombros, viu o leve tremor em suas mãos quando ele colocou os documentos sobre a mesa. Obrigado a todos por virem com tão pouca antecedência. Rafael começou a voz firme. Eu os chamei aqui hoje porque preciso compartilhar algo importante, algo pessoal, mas que pode ter implicações profissionais. Houve um silêncio tenso na sala. Todos estavam prestando atenção. Rafael respirou fundo, e então seus olhos encontraram os de Marina. Eu e Marina estamos em um relacionamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Viu a surpresa nos rostos de alguns, a desaprovação em outros, a curiosidade em todos. Carla foi a primeira a falar. Há quanto tempo? Algumas semanas, Rafael respondeu. Eu sei que isso pode parecer inapropriado. Sei que há questões éticas envolvidas, mas quero deixar claro que Marina conquistou seu cargo por mérito próprio. Ela foi contratada antes de qualquer envolvimento pessoal entre nós, e seu desempenho tem sido excepcional. André se inclinou para a frente, o olhar crítico. E como pretende lidar com possíveis conflitos de interesse? Transparência, Rafael disse sem hesitar. Todas as decisões relacionadas à Marina serão tomadas em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos. Eu me absterei de qualquer avaliação de desempenho direta. E, se em algum momento houver a percepção de favoritismo, estou aberto a transferi-la para outra unidade do grupo com a mesma posição e salário. Marina sentiu seu coração apertar ao ouvir aquilo. Rafael estava colocando tudo em jogo. Estava se expondo. Por ela. Fernanda ergueu a mão timidamente. E se não der certo? O relacionamento, quero dizer. Isso não vai criar um ambiente de trabalho desconfortável? Rafael olhou diretamente para ela. É um risco que estou disposto a correr, porque acredito que vale a pena. E porque não vou permitir que medos e esses ditem minhas escolhas pessoais. A reunião continuou por mais 1 hora, com perguntas, discussões e algumas objeções. Mas no final, a maioria da equipe concordou em apoiar a decisão de Rafael, desde que as regras de conduta profissional fossem mantidas. Quando a reunião terminou e todos saíram, Marina ficou para trás, ainda processando tudo o que havia acontecido. Rafael se aproximou dela, o olhar ansioso. Você está bem? Marina assentiu, mas havia lágrimas em seus olhos. Você não precisava fazer isso. Não precisava se expor assim. Sim, precisava porque você merece. Merece não ser um segredo. Merece ser reconhecida e respeitada. Marina deixou as lágrimas caírem livremente agora. Eu nunca tive ninguém que fizesse algo assim por mim. Rafael a puxou para um abraço, apertando-a contra o peito. Então se acostuma, porque pretendo fazer muito mais. Nas semanas seguintes, a notícia do relacionamento se espalhou pelo resort como fogo. Marina sentiu os olhares, ouviu os sussurros, percebeu as mudanças sutis na forma como alguns funcionários a tratavam. Alguns eram gentis e respeitosos, outros não tanto. Um dos mais difíceis de lidar foi Daniel, um gerente de operações que trabalhava no resort há anos e que, segundo boatos, esperava ser promovido para a posição que Marina agora ocupava. Daniel não escondia sua antipatia. Ele questionava cada decisão dela, desrespeitava prazos quando ela solicitava relatórios e fazia comentários passivo-agressivos sempre que podia. Deve ser bom ter conexões no topo, ele murmurou uma vez, alto o suficiente para que ela ouvisse. Marina tentou ignorar, tentou manter o profissionalismo, mas havia um limite para quanto desrespeito ela conseguia suportar. Foi em uma reunião de equipe que tudo explodiu. Daniel estava apresentando números de ocupação do resort, e Marina notou uma inconsistência nos dados. Ela apontou educadamente, sugerindo uma verificação. Daniel a olhou com desdém. Talvez você devesse se preocupar menos com números e mais em fazer o trabalho para o qual foi contratada. Se é que foi o trabalho que te trouxe aqui. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam o que ele estava insinuando.
Todos esperavam para ver como Marina reagiria. Ela sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Com todo o respeito, Daniel, eu fui contratada por minhas qualificações e experiência. E se você tem algum problema, comigo sugiro que discutamos isso em particular, e não na frente de toda a equipe. Não tenho problema com você, Daniel retrucou, cruzando os braços. Tenho problema com o favoritismo, com pessoas que chegam ao topo usando atalhos. Marina se levantou, o coração batendo rápido, mas a voz firme. Eu trabalhei duro para chegar onde estou. Estudei, me dediquei, provei meu valor. E não vou permitir que você ou qualquer outra pessoa diminua minhas conquistas só porque não consegue aceitar que uma mulher mais jovem tenha a competência que você não tem. O silêncio na sala agora era absoluto. Daniel ficou vermelho, claramente não esperando que ela revidasse. Antes que ele pudesse responder, a porta da sala se abriu e Rafael entrou. Ele olhou ao redor, captando imediatamente a tensão no ar. Interrompi algo? Carla, sempre diplomática, tentou suavizar a situação. Apenas uma pequena divergência de opiniões, Sr. Almeida. Rafael olhou diretamente para Daniel. Divergência sobre o quê? Daniel hesitou, mas então, movido pela arrogância, decidiu continuar. Sobre competência e mérito, sobre como algumas pessoas chegam a certas posições. Rafael estreitou os olhos. Você está questionando minha decisão de contratar Marina? Estou questionando o timing e as circunstâncias. Rafael caminhou lentamente, até ficar de frente para Daniel, a postura intimidadora. Marina foi contratada após um processo seletivo rigoroso. Ela se destacou entre dezenas de candidatos. Ela tem formação, experiência e demonstrou competência desde o primeiro dia. Se você tem problemas com isso, sugiro que revise suas próprias inseguranças porque elas não têm lugar nesta empresa. Daniel engoliu seco, claramente percebendo que havia ido longe demais. Eu não quis. Eu sei exatamente o que você quis dizer. E vou ser claro. Se eu ouvir mais um comentário desrespeitoso direcionado a Marina ou a qualquer outro funcionário baseado em especulações ou preconceitos pessoais, haverá consequências. Estou sendo entendido? Daniel assentiu pálido. Sim, senhor. Ótimo. Todos podem voltar ao trabalho. A reunião se dissolveu rapidamente, os funcionários saindo em silêncio. Marina ficou para trás, ainda tremendo levemente pela adrenalina da confrontação. Rafael se aproximou dela. Você está bem? Estou. Obrigada por me defender. Você não precisa de defesa. Você se defendeu perfeitamente sozinha. Mas não vou tolerar desrespeito na minha empresa. Marina sorriu, sentindo uma onda de gratidão e amor por aquele homem. Isso vai ser sempre assim? Teremos que provar nosso valor constantemente? Rafael tocou gentilmente o rosto dela. Por um tempo, talvez. Mas as pessoas vão se acostumar, vão ver que somos profissionais, que nosso relacionamento não compromete nosso trabalho e, eventualmente, vão parar de se importar. Você tem tanta certeza assim? Tenho certeza de uma coisa. Você e eu, juntos, somos mais fortes do que qualquer obstáculo. E vamos provar isso. Todos os dias, se for preciso. Marina encostou a cabeça no peito dele, deixando-se envolver pelo abraço protetor. Eu te amo, ela sussurrou, dizendo aquelas palavras pela primeira vez. Ela sentiu o corpo dele tensionar por um momento, e então ele se afastou apenas o suficiente para encará-la. O que você disse? Marina sentiu as bochechas corarem, mas não desviou o olhar. Eu te amo, eu sei que é rápido, eu sei que é intenso, mas é verdade. Eu te amo. Rafael sorriu daquele jeito que fazia o coração dela derreter, e então a beijou. Um beijo suave, terno, cheio de promessas não ditas. Eu também te amo, ele murmurou contra seus lábios. Desde aquele beijo roubado em uma noite confusa, eu acho que sempre te amei. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Houve momentos maravilhosos onde Marina e Rafael viviam o romance plenamente, sem esconder, sem vergonha. Jantares, românticos, fins de semana viajando,
noites tranquilas simplesmente conversando sobre a vida. Houve também momentos difíceis, onde a pressão do trabalho e os olhares julgadores pesavam, onde Marina se questionava se tinha feito a escolha certa, onde Rafael lutava contra a culpa de tê-la colocado naquela posição. Mas, através de tudo, eles permaneceram juntos, enfrentaram cada desafio de mãos dadas e, lentamente, as coisas começaram a melhorar. A equipe do resort passou a respeitar Marina pelo seu trabalho, não por quem ela namorava. Os comentários maldosos diminuíram. Daniel foi transferido para outra unidade após mais alguns incidentes, e Marina provou dia após dia que merecia estar ali. Júlia, sua melhor amiga, ficou chocada quando descobriu sobre o relacionamento. Você está namorando seu chefe? Marina, como assim você não me contou? Marina riu, sentindo-se leve pela primeira vez em meses. Foi tudo tão rápido, Ju, e tão complicado. Eu não sabia como explicar. Mas você é feliz? Marina não hesitou. Muito. Mais do que imaginei que seria possível. Júlia a abraçou com força. Então, isso é tudo o que importa. E eu quero conhecer esse homem que roubou o coração da minha melhor amiga. O jantar com Júlia e Bruno foi surpreendentemente agradável. Rafael se mostrou charmoso, gentil e genuinamente interessado em conhecer as pessoas importantes na vida de Marina. E ao final da noite, Júlia sussurrou para Marina. Ele é o cara certo. Eu vejo a forma como ele olha para você. Como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Eu acho que ele é mesmo. Foi em uma noite de lua cheia, 6 meses depois daquele primeiro beijo, que Rafael levou Marina de volta àquela praia onde tudo havia começado. O mesmo pier abandonado, a mesma areia prateada, as mesmas estrelas brilhando acima. Marina sabia que algo estava diferente. Via nos olhos dele, na forma como ele segurava sua mão. Rafael, o que está acontecendo? Ele parou de caminhar e se virou para encará-la. O mar ao fundo criando uma moldura perfeita. Marina, desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me fez questionar tudo o que achava que sabia. Me fez querer ser melhor. Me fez sentir vivo de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael. Ele se ajoelhou na areia e Marina levou as mãos à boca, as lágrimas já começando a cair. Eu não tenho tudo planejado. Não tenho as palavras perfeitas, mas tenho certeza de uma coisa. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero enfrentar cada desafio ao seu lado. Quero construir um futuro onde não precisamos esconder quem somos ou o que sentimos. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples mas elegante, com um diamante que brilhava sob a luz da lua. Marina, você aceita se casar comigo? Marina não conseguia parar de chorar, não conseguia encontrar palavras. Então apenas assentiu, repetidas vezes, até finalmente conseguir dizer, sim, sim, eu aceito. Rafael se levantou e a beijou com toda a intensidade, girando-a no ar enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. E ali, naquela praia sob as estrelas, eles selaram uma promessa de amor, de cumplicidade, de enfrentar juntos tudo o que o mundo jogasse em seu caminho. Os preparativos para o casamento foram intensos, mas também repletos de alegria. Marina e Rafael decidiram por uma cerimônia intimista na praia, apenas com pessoas próximas. Nada de grande espetáculo, nada de ostentação. Apenas amor genuíno e a celebração de uma união que havia sido testada desde o início. Júlia foi escolhida como madrinha, é claro, e Bruno como padrinho ao lado de Rafael. A governanta do hotel, Dona Teresa, uma senhora de 60 anos que havia se tornado uma figura maternal para Marina durante aqueles meses difíceis, chorou quando foi convidada para ser uma das testemunhas. E até mesmo o intrometido garçom Lucas, que havia descoberto o romance por acaso e quase o revelara, mas que depois se tornara um aliado fiel, foi convidado para a festa. Marina escolheu um vestido simples de renda branca, com mangas longas e um caimento fluido que dançava com o vento. Sem véu,
sem muitos enfeites, apenas ela mesma. E isso era tudo o que Rafael queria. A manhã do casamento amanheceu clara e ensolarada. Marina acordou cedo, os nervos à flor da pele, mas também com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Júlia estava com ela, ajudando a se arrumar, fazendo piadas para acalmar os nervos. "Você tem certeza que quer fazer isso?" Júlia perguntou, meio séria, meio brincando. "Ainda dá tempo de fugir." Marina riu, olhando seu reflexo no espelho. "Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Então vamos. Casar você com o homem dos seus sonhos." A cerimônia foi marcada para o final da tarde, quando o sol começasse a se pôr sobre o mar. A praia havia sido decorada com simplicidade elegante, arranjos de flores brancas e folhagens verdes, cadeiras de madeira clara organizadas em semicírculo e um pequeno arco enfeitado com tecidos esvoaçantes que emolduravam a vista do oceano. Quando Marina chegou, acompanhada por seu pai, ela viu Rafael esperando no altar improvisado. Ele usava um terno bege claro, sem gravata, a camisa com os primeiros botões abertos, os cabelos levemente bagunçados pelo vento, e seus olhos, aqueles olhos escuros que a haviam conquistado desde o primeiro momento, brilhavam com uma emoção que ele não tentava esconder. A música começou a tocar, uma melodia suave de violão, e Marina caminhou pela areia em direção ao seu futuro. Cada passo era firme, decidido. Não havia mais dúvidas, não havia mais medos, apenas a certeza de que aquilo era exatamente onde ela deveria estar. Quando chegou ao lado de Rafael, ele estendeu a mão para ela, e Marina sentiu a familiar eletricidade ao tocar os dedos dele. Alguns convidados limpavam lágrimas discretamente. Júlia chorava abertamente. E até Rafael, sempre tão controlado, tinha os olhos marejados. O celebrante, um velho amigo da família de Rafael, começou a cerimônia com palavras sobre amor, compromisso e a coragem de escolher alguém todos os dias. Marina mal conseguia prestar atenção nas palavras formais. Tudo o que ela via era Rafael. Tudo o que ela sentia era a intensidade daquele momento. Quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou as mãos dela e começou a falar, a voz embargada. "Marina, quando você entrou na minha vida, eu estava perdido. Focado apenas no trabalho, nas conquistas, nos números. Eu havia esquecido o que era sentir, o que era viver. Mas você me lembrou. Você me mostrou que há coisas muito mais importantes do que sucesso profissional. Você me ensinou a abrir meu coração novamente, a confiar, a sonhar. E eu prometo passar o resto dos meus dias te fazendo feliz, te protegendo, te amando com tudo o que eu sou." Marina tentou segurar as lágrimas, mas era impossível. Elas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto ela tomava fôlego para dizer seus próprios votos. "Rafael, você me assustou desde o primeiro momento, não só pela sua beleza ou pelo seu charme, mas pelo que você despertou em mim. Você me fez querer arriscar, me fez querer viver intensamente. E mesmo quando tudo parecia impossível, quando o mundo inteiro parecia estar contra nós, você ficou ao meu lado. Você me defendeu, me protegeu. E eu prometo fazer o mesmo por você. Prometo ser sua parceira, sua confidente, sua melhor amiga. Prometo amar você nos dias fáceis e nos dias difíceis, porque não consigo imaginar minha vida sem você." Não havia olhos secos entre os convidados. Até Bruno, sempre tão descontraído, limpava discretamente o rosto. O celebrante sorriu, claramente emocionado. "Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Rafael, pode beijar a noiva." Rafael não esperou um segundo o convite. Ele puxou Marina para perto e a beijou com toda a paixão, toda a promessa, todo o amor que sentia. Os convidados aplaudiram, assobiaram, gritaram. E quando eles finalmente se afastaram, estavam oficialmente casados. A festa que se seguiu foi perfeita. Comida deliciosa, música ao vivo, dança sob as estrelas. Marina e Rafael abriram a pista com uma valsa suave, seus corpos colados um ao outro, o mundo ao redor desaparecendo. "Você é minha esposa agora."
Rafael sussurrou em seu ouvido. E você é meu marido. Como isso soa? Soa perfeito. Durante a festa, Marina percebeu uma figura familiar entre os convidados. Bianca. Ela estava de pé no limite da área da festa, observando de longe, usando um vestido discreto e um olhar melancólico. Marina se aproximou curiosa e levemente apreensiva. Bianca, eu não esperava vê-la aqui. Bianca sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Eu sei, eu não deveria ter vindo. Mas eu precisava ver, precisava ter certeza. Certeza de quê? De que ele finalmente encontrou o que procurava. E ele encontrou. Isso é óbvio. Marina não sabia o que dizer. Havia algo de triste e bonito naquela despedida silenciosa. Bianca ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Não precisa dizer nada. Eu vim aqui para fechar um ciclo, para aceitar que aquele capítulo da minha vida acabou. E para desejar felicidades a vocês. Vocês merecem. Obrigada por tudo. Pelos conselhos, pela honestidade, por ter sido compreensiva. Bianca acenou com a cabeça e, sem dizer mais nada, virou-se e foi embora. Marina a observou partir, sentindo uma mistura de gratidão e alívio. Aquele fantasma do passado havia finalmente sido exorcizado. A lua de mel foi discreta, mas maravilhosa. Rafael e Marina viajaram para uma pequena pousada no interior, longe dos holofotes, longe do trabalho, apenas eles dois. Foram dias de pura felicidade, de conversas profundas, de planos para o futuro, de amor sem amarras. Quando voltaram ao resort, as coisas haviam mudado. Não externamente, mas internamente. Marina e Rafael não eram mais apenas namorados tentando provar algo. Eram um casal sólido, respeitado, admirado. E Marina havia conquistado seu espaço por mérito próprio. Nos meses que se seguiram, Marina foi promovida a gerente de operações, uma posição que ela conquistou após apresentar um projeto inovador de sustentabilidade para o resort que impressionou não apenas Rafael, mas toda a diretoria da rede. A promoção veio acompanhada de reconhecimento, respeito e a certeza de que ela havia provado seu valor. Rafael, por sua vez, expandiu os negócios, abrindo 2 novas unidades do Mirante Resorts em outras cidades. E Marina esteve ao seu lado em cada decisão como sua parceira de negócios e de vida. Eles trabalhavam juntos, mas também sabiam separar o profissional do pessoal. Tinham suas discussões, seus momentos de tensão, mas sempre resolviam tudo com conversa, com respeito, com amor. Dona Teresa se tornou praticamente da família, fazendo questão de preparar jantares especiais sempre que podia. Lucas, o garçom intrometido, foi promovido a supervisor e nunca perdeu a chance de brincar com Marina sobre aqueles velhos tempos quando ela escondia um romance proibido. E Júlia e Bruno se tornaram os melhores amigos do casal, com jantares regulares, viagens juntos e uma amizade que só crescia. A vida era boa. A vida era plena. Marina finalmente tinha tudo o que sempre sonhou. Uma carreira brilhante, um marido que a amava incondicionalmente, amigos verdadeiros e uma sensação de pertencimento que a preenchia completamente. Mas, como tudo na vida, a paz nem sempre dura para sempre. Era uma quinta-feira comum quando Marina entrou em seu escritório e encontrou um envelope branco sobre sua mesa. Não havia remetente, não havia identificação. Apenas seu nome escrito à mão em letras elegantes. Marina olhou ao redor, mas não havia ninguém por perto. Ela pegou o envelope, sentindo um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Algo naquilo não parecia certo. Ela abriu com cuidado e retirou uma única folha de papel. A mensagem era curta, mas impactante. Cara Marina, há coisas sobre Rafael Almeida que você não sabe. Coisas que podem mudar tudo. Ele não é quem você pensa que é. Peça a ele sobre Sofia, sobre o que aconteceu 3 anos atrás, sobre o motivo real pelo qual ele nunca se casou com Bianca. A verdade sempre vem à tona, e você merece saber. Não havia assinatura, apenas aquelas palavras enigmáticas que fizeram o coração de Marina disparar. Ela releu a carta várias vezes, tentando entender o que aquilo significava.
Quem era Sofia? O que havia acontecido 3 anos atrás que ela não sabia? E por que alguém estava enviando aquilo para ela agora, quando tudo finalmente parecia estar no lugar? Marina guardou a carta na gaveta, as mãos tremendo levemente. Parte dela queria ignorar aquilo, queria fingir que nunca havia lido, mas a outra parte, a parte curiosa e racional, sabia que não conseguiria simplesmente esquecer. Ela precisava de respostas. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, encontrou Rafael na cozinha, preparando o jantar. Ele estava descontraído, vestindo uma camiseta simples e calça de moletom, os pés descalços. Tão diferente do empresário sério que todos viam durante o dia. Apenas seu marido, seu amor. "Oi, querida", ele disse sorrindo ao vê-la. "Tive uma ideia. Que tal fazermos aquela receita de risoto que você tanto gosta?" Marina forçou um sorriso, mas seu coração estava pesado. "Parece ótimo." Rafael percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele deixou a colher de lado e se aproximou. "O que foi? Aconteceu algo no trabalho?" Marina hesitou. Deveria mencionar a carta? Deveria confrontá-lo com algo baseado em palavras anônimas? Mas então lembrou-se de tudo o que eles haviam passado juntos. Lembrou-se de que seu relacionamento era baseado em honestidade e confiança. "Rafael, quem é Sofia?" A reação dele foi imediata e inconfundível. Seu rosto empalideceu. Seus olhos se arregalaram. E Marina viu algo que nunca havia visto antes. Medo. Medo genuíno. "Onde você ouviu esse nome?" "Recebi uma carta, anônima, dizendo que há coisas sobre você que eu não sei, coisas sobre o que aconteceu 3 anos atrás, e mencionou esse nome, Sofia." Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ela conhecia bem. "Marina, Só me diga a verdade. Quem é ela?" Rafael se afastou, caminhando até a janela, olhando para a noite lá fora. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. "Sofia era minha irmã mais nova." Marina sentiu o coração apertar. Era? Ela faleceu há 3 anos, em um acidente. Marina se aproximou dele, tocando gentilmente seu braço. "Rafael, eu sinto muito. Por que você nunca me contou?" Ele fechou os olhos, claramente lutando contra as emoções. "Porque é a parte mais dolorosa da minha vida. Porque até hoje me culpo. Porque... Por que você se culpa?" Rafael virou-se para encará-la, e Marina viu lágrimas nos olhos dele pela primeira vez. "Porque no dia do acidente ela me ligou. Pediu para eu buscá-la, mas eu estava no meio de uma reunião importante, uma negociação que poderia mudar tudo para a empresa. E eu disse que não podia. Pedi para ela pegar um táxi. E ela pegou. E o táxi bateu, e ela morreu." Marina sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. "Meu Deus, Rafael, eu nunca me perdoei. Nunca consegui superar a ideia de que, se eu tivesse largado aquela maldita reunião, se eu tivesse priorizado minha irmã em vez dos negócios, ela ainda estaria viva. Não foi sua culpa, foi um acidente. Eu sei disso racionalmente, mas emocionalmente, eu carrego essa culpa todos os dias." Marina o abraçou com força, sentindo-o tremer em seus braços. "E Bianca, o que ela tem a ver com isso?" Rafael respirou fundo antes de responder. "Bianca me culpou. Ela e Sofia eram amigas. Estavam juntas naquele dia. E quando Sofia morreu, Bianca disse que nunca poderia se casar com alguém que colocava o trabalho acima da família. Que eu era responsável. E ela tinha razão. Ela não tinha razão. Ela estava com raiva, em luto, mas não foi sua culpa. Marina, você precisa entender. Eu fui egoísta, fui ambicioso. Coloquei os negócios na frente das pessoas que amava e paguei o preço mais alto possível." Marina segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a encará-la. "Você não é mais aquela pessoa, você mudou, você aprendeu. E eu sei que, se algum dia eu precisar de você, você vai largar tudo e vir, porque você me provou isso várias vezes." Rafael deixou as lágrimas caírem livremente agora. "Como você pode ter tanta certeza?" "Porque eu te conheço. Eu sei quem você é.
E sei que o homem com quem me casei não é aquele homem do passado. É alguém que cresceu, que amadureceu, que aprendeu com seus erros. Rafael a puxou para um abraço apertado, escondendo o rosto em seu pescoço. Eu te amo tanto. E tenho tanto medo de te perder. Você não vai me perder, estamos juntos nisso, nos dias bons e nos ruins, lembra? Eles ficaram ali, abraçados, chorando juntos, compartilhando aquela dor que Rafael havia carregado sozinho por tanto tempo. E Marina sentiu que, de alguma forma estranha, aquela revelação os aproximou ainda mais. Porque agora ela conhecia todas as partes dele, as boas e as feridas, e amava cada uma delas. Quem enviou aquela carta? Rafael perguntou, depois de um longo silêncio. Não sei, mas vamos descobrir. Nos dias seguintes, Marina e Rafael investigaram discretamente quem poderia ter enviado a carta. As suspeitas inicialmente recaíram sobre Daniel, o ex-gerente que havia sido transferido. Mas ele tinha um álibi sólido e, quando confrontado, jurou que não tinha nada a ver com aquilo. Foi Dona Teresa quem acabou trazendo a pista decisiva. Marina, querida, talvez você queira conversar com aquela nova funcionária da recepção, a Clarice. Eu a vi mexendo em sua mesa outro dia quando você não estava. Marina procurou Clarice e, após uma conversa tensa, a verdade veio à tona. Clarice havia sido amiga de Sofia. Ela culpava Rafael pela morte da amiga e, quando soube que ele havia se casado e parecia feliz, decidiu causar problemas. A carta era uma tentativa de plantar dúvidas, de destruir a felicidade dele. Marina e Rafael decidiram não tomar medidas legais contra Clarice. Em vez disso, ofereceram que ela procurasse ajuda profissional para lidar com o luto e, gentilmente, sugeriram que ela buscasse outro emprego. Clarice, confrontada com a compaixão em vez da raiva, acabou aceitando e pedindo desculpas. Aquele episódio, embora doloroso, ensinou Marina e Rafael algo importante: que o passado sempre pode voltar de formas inesperadas, mas que, juntos, eles eram fortes o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Meses se passaram. Marina e Rafael continuaram construindo sua vida juntos. Eles enfrentaram outros desafios, é claro. Discussões sobre expandir a família, decisões difíceis sobre negócios, momentos de estresse e cansaço, mas, através de tudo, permaneceram unidos. Em uma manhã de domingo, um ano após o casamento, Marina acordou com uma sensação estranha. Ela foi até o banheiro e, após alguns minutos, olhou para o teste de gravidez em suas mãos. 2 linhas. Positivo. Ela estava grávida. Marina voltou para o quarto, onde Rafael ainda dormia tranquilamente. Ela se sentou na beira da cama e tocou gentilmente o rosto dele. Rafael, acorda. Ele abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz da manhã. O que foi? Está tudo bem? Marina sorriu, as lágrimas já começando a cair. Sim, está tudo perfeito. Nós vamos ser pais. Rafael levou alguns segundos para processar a informação. E então, um sorriso enorme se espalhou por seu rosto. Ele a puxou para um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sério, você tem certeza? Absoluta. Meu Deus, Marina, nós vamos ter um bebê. Nós vamos ter um bebê. Eles ficaram ali, abraçados, imaginando o futuro que estava por vir. Um futuro cheio de possibilidades, de amor, de uma família que eles construiriam juntos. E Marina percebeu naquele momento que tudo o que ela havia passado, todos os desafios, todos os medos, todas as incertezas, haviam valido a pena. Porque a levaram até ali, até aquele momento perfeito, ao amor da sua vida, à família que sempre sonhou, a felicidade que merecia. Anos depois, Marina olharia para trás e se lembraria daquela noite na despedida de solteira, daquele erro constrangedor que se transformou no melhor acidente de sua vida, e sorriria, grata por ter tido a coragem de arriscar, de amar, de confiar. Porque, no fim das contas, as melhores histórias são aquelas que começam de forma inesperada, aquelas que nos tiram da zona de conforto, aquelas que nos transformam completamente. E a história de Marina e Rafael era exatamente isso, uma história de coragem, de amor verdadeiro, de enfrentar o impossível e vencer. Uma história que merecia ser contada,
e, mais importante, merecia ser vivida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.